pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa terceira e penúltima aula. Nós vamos falar sobre axonometria. Axonometria, axon vem de eixo, metria de medida. É um tipo de projeção cilíndrica em que as figuras são referendadas a um sistema ortogonal de 3 eixos que formam um triedro. A perspectiva axonométrica, também chamada de perspectiva paralela e axonometria, é uma projeção cilíndrica ortogonal sobre um plano oblíquo, em relação às 3 dimensões do corpo a representar. Elas são classificadas em 2 tipos. A oblíqua, os raios projetantes são oblíquos ao plano de projeção, elas podem ser militar e cavaleira. A cavaleira a gente viu, na aula anterior, militar não vamos ver hoje. A axonometria ortogonal é aquela em que a direção dos raios projetantes é ortogonal ao plano de projeção. Podem ser a isometria, a dimétrica e a trimétrica. A perspectiva militar é uma perspectiva onde os eixos x e y formam entre si um ângulo reto. Então, para construí-la, é necessário reduzir as medidas do eixo z, que é o eixo da altura, pela metade. A perspectiva axonométrica isométrica, os eixos x, y e z têm a mesma inclinação em relação ao plano vertical. Na prática, para construí-la, basta adotar uma única escala para os 3 eixos. A dimétrica tem a sua construção conduzida da mesma forma que na perspectiva isométrica, porém com exceção na mudança de ângulo e redução em um dos eixos. Na perspectiva trimétrica, 3 ângulos do triedro de referência projetam-se em ângulos desiguais no quadro. Desse modo, os 3 eixos devem ser submetidos a coeficientes de redução diferentes. Em comparação com a dimétrica e isométrica, essa perspectiva fica com a distorção reduzida e mesmo este efeito pode ser diminuído em algumas posições. Embora essa dimétrica e a trimétrica, a gente não é muito usual, a gente não usa muito, então nós vamos usar mais a isométrica que nós vamos ver na última aula. Certo? Então, diante desse conceito, desse conteúdo que vocês viram nessa aula, tem uma atividade. Certo? Tem uma atividade da aula 3, do exercício 1, vocês têm umas alternativas, Então, vocês vão responder em verdadeiro ou falso, de acordo com o conteúdo visto nessa aula, na aula 3. No exercício 2, vocês vão elaborar a perspectiva militar do objeto. Tem lá o passo a passo para vocês verem, tá? E vocês vão elaborar aqui o objeto, certo? Na perspectiva militar, usando o ângulo de 45 graus, e obedecendo aí o passo a passo dessa atividade, certo? Então, vocês vão ver aí a questão da proporção, das dimensões, vocês vão ter que cotar, ver as dimensões, centralizar o objeto, fazer carimbo, certo? Unidade, prestar atenção na escala também, isso é importante, certo? Então, é isso. Então, hoje a gente encerra com a perspectiva axonométrica e a gente vai ver para a próxima e última aula, que é ver a isometria mais detalhada.